Muy buenos días. Un saludo al misionero Miguel Bermúdez Marín y a todos los Muito bom hermanos allá dia. en Valencia, Uma Venezuela. saudação ao missionário Miguel Bermudes Marinho, a todos os irmãos lá em Valência, Venezuela, e a todos que estão aqui presentes. Del satélite Amazonas, E os que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 nos diferentes países. domingo 4 de mayo Hoje, domingo 4 de maio 2025. deste ano 2025. Nos dice en el libro del Apocalipsis, No livro do Apocalipse, en nos el diz, capítulo 22, no capítulo verso 10 en 22, adelante, versículo 10 em diante. y me dijo, no selles las palabras de la profecía E de este disse-me, libro, não seres as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. sea injusto todavía. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. Que es justo, E quem é practique la justicia justo, todavía. faça justiça Que es ainda. santo, santifíquese E todavía. quem é santo, seja He aquí, santificado yo vengo ainda. pronto, Eis mi que galardón cedo venho, conmigo, e o para meu galardão recompensar está a comigo, cada uno para dar a cada um sea segundo su obra. a sua obra. La venida del Señor es igual la venida del juicio. A vinda do Senhor é igual à vinda do juízo. Podem assentar, por favor, os que estiverem em pé. En el mensaje Tiempo de estar unánimes, Na mensagem Tempo de Estar Unânimes, viernes 3 de mayo, que foi pregado de sexta-feira, 3 de maio de 1974, aqui em Caiei, Porto Rico, o Dr. William Soto nos disse assim: estamos no maior e mais glorioso de todos os tempos. Como naquele tempo estiveram os apóstolos. Tínhamos pensado e tínhamos estado esperando a perseguição, o aperto, e dizíamos: e como virá esse aperto? Você quer saber como virá e por que virá? Vejam, quando Deus trabalha em uma ocasião, na próxima ocasião que trabalha, faz da mesma maneira. E o diabo, quando faz as coisas contra o plano de Deus, ele também as faz da mesma maneira. E na página 62 do livro de Citas, no parágrafo 547 diz assim: de tal modo que temos aqui um diabo que não causa dano, a não ser que ele tenha alguma coisa com que trabalhar. Vocês se lembram, aqueles diabos que foram expulsos da legião, eles querem fazer mais travessura, assim que eles queriam entrar nos porcos. E aí em cima ele escreveu: o diabo não pode causar dano se não ter com quem trabalhar. Aí escreveu: a serpente cai em Judas, o anticristo, a besta, ou seja, todos esses instrumentos naqueles diferentes tempos. E aí colocou somente alguns. Assim que o diabo tem que ter alguma coisa com que trabalhar. Alguém através do qual trabalhar, por meio do qual trabalhar. E essa é a forma que Deus faz também. Ele tem que nos ter. Ele está dependendo de nós para trabalhar através de nós. Aí ele escreveu: a cabeça necessita de um corpo para trabalhar. Veja como foi em cada tempo, em cada era e em cada dispensação. Nesse tempo final, todas as coisas que Deus fez, como o Dr. William Soto nos disse aqui, que Deus fez no passado, Ele as repete de uma forma atualizada e engrandecidas neste tempo. Agora diz: se ele funcionou lá, se ele conseguiu fazer algo lá, vai tratar de fazer da mesma maneira. E quando o povo de Deus faz uma coisa, o diabo a ataca da mesma maneira. Vê? Aí demos o exemplo desta forma que Deus trabalhou em cada era e em cada dispensação por meio de um mensageiro e seu povo, o grupo de escolhido. E pelo outro lado, o diabo também levanta os seus súditos, seus instrumentos. Quando o povo de Israel, o povo de Deus, lá no tempo dos apóstolos, começaram a proclamar salvação no nome do Senhor Jesus Cristo, começou a pregar um evangelho diferente da pregação da lei, bem diferente da lei, contrário à lei, e um nome novo, assinalando que aquele era o nome de Deus, assinalando que aquele era o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então recordem, não estavam pregando outro Deus, como também os apóstolos não estavam pregando outro Deus.
Eles estavam pregando o mesmo Jeová do Antigo Testamento, do qual Moisés falou, mas agora, para esse tempo, com um nome novo. E agora chegou o tempo que o Senhor disse, eu tenho um nome novo, eu tenho um nome novo. E também vou pôr o meu nome novo sobre aqueles meus filhos, sobre os vencedores. Vou lhes dar uma pedrinha branca, e na pedrinha branca vou lhes dar um nome novo. Assim que um dia, assim como falei um dia, naquele tempo, vão escutar a proclamação da mensagem de redenção? Não. De quê? Oh, não é uma mensagem de redenção, não é uma mensagem para salvação. Não é uma mensagem de para salvação. O mundo já cruzou a linha. É uma mensagem diferente. E na página 22 do livro de Citas, parágrafo 181, o reverendo William Branham nos disse nesse extrato, eram as águas de juízo que destruíram os incrédulos, as mesmas águas que levaram Noé com segurança a lugar seguro. E essa é a mensagem evangélica. Em cima ele escreveu, do reino que destruirá o incrédulo, a qual levará a igreja no rapto, antes que o juízo caia. Vejam, essa mesma mensagem é a mensagem do Evangelho do Reino que destrói ao incrédulo, mas essa mesma mensagem é a que leva a igreja no rapto. Porque nessa mensagem contém bênção para os escolhidos e maldição para os incrédulos. A que levará a igreja no rapto antes que o juízo caia. E em cima escreveu o Evangelho do Reino, a mensagem evangélica de juízo. E aqui o Dr. William Soto continua dizendo, e como vão aparecer com mensagem diferente, quando já temos quase 2000 anos pregando a Jesus de Nazaré como Cordeiro de Deus, como agora vão pregar, vão meter um leão no assunto, quando o que queremos é um cordeiro? Quando o que queremos é salvação? Agora, como vão meter aí um leão? Um leão não pode trazer salvação. Como vão meter um leão? O que um leão traz é juízo. Então, não queremos a pregação de um leão, não queremos conhecer a Deus como Rei dos Reis, não queremos conhecê-lo como Filho de Davi, queremos conhecê-lo e continuar como Filho de Deus, amor, misericórdia. Mas é porque o tempo de misericórdia já terminou. Se lembra o Apocalipse 10, onde nos fala que esse anjo forte disse que o tempo não seria mais. O tempo de quê? O tempo de redenção. Continua dizendo, agora já chegou o tempo para a proclamação da mensagem de reclamação, uma mensagem de juízo, uma mensagem na qual cada coisa recebe de Deus o que lhe corresponde. Os que fizeram bem recebem bênçãos da parte de Deus, a noiva. Mas os que estiveram fazendo mal através das eras, agora que já foram descobertos e foram declarados falsos diante de Cristo, e foi declarado realmente o que são, e isso o mundo não gosta, e as denominações não gostam, como também os da lei não gostaram, quando os apóstolos vieram proclamando uma nova mensagem e proclamando que a lei já tinha terminado. Não gostaram desta mensagem nova. Como agora muitos não gostaram, até mesmo dos que estão na mensagem, também não gostaram desta virada da esquina, desta mudança de dispensação. Agora vejam na mensagem A Segunda Vinda do Senhor, na página 6, o reverendo William Branham nos disse, agora é um dos tempos mais horríveis para o incrédulo e pecador que ele tenha tido alguma vez, que ele tenha percebido alguma vez, porque o tempo final está perto. Ele escreveu do juízo, e é o tempo mais abençoado para o crente, porque a sua redenção está próxima. Tem duas facções na terra nessa noite, o crente e o incrédulo, um que o Senhor vem receber, e um que o Senhor vem condená-lo. Em sua vinda abençoará a um e o outro amaldiçoará na sua aparição ou aparecimento. Do lado direito ele escreveu aparecimento, vinda. E recordem que o aparecimento foi no quarto Elias e a vinda é com Jesus, com os ministérios de Moisés e Elias. O que lemos nesses dias?
Agora, vamos ver aqui. Vamos continuar um pouquinho mais adiante, seguido aí, dizendo que isto é uma coisa importante. Eu penso do nosso pequeno avivamento que devíamos olhar solenemente e dentro das Escrituras e ver o quão perto a isso estamos. Se eu desejo que tempo seria, eu olharia meu relógio. E se eu desejasse qual dia da semana estávamos vivendo, ou o mês do ano, olharia o calendário. E se eu desejo saber o tempo próximo deste grande sucesso, eu olho a palavra de Deus. Aí o tempo fala quando isso está perto, porque a Bíblia diz, quando essas coisas começarem a acontecer, levantai vossa cabeça, porque nossa redenção, a sua redenção está perto, o tempo está perto. Foi uma coisa tão grande para João Revelador na ilha de Patmos, quando ele viu a visão antecipadamente, a visão da vinda do Senhor, e quando ele viu as maldições que descansavam sobre os incrédulos e as bênçãos que descansavam sobre os crentes, ele gritou, assim seja, vem Senhor Jesus. E isso estremeceu tanto o seu coração, depois de tudo que ele tinha visto, os eventos antes da sua vinda. Ele disse, assim seja, vem Senhor Jesus. E quando a era da igreja estava passando, ele vendo em visão e ele vendo tudo ampliamente, a maneira que aconteceria, então ele gritou, venha, Senhor Jesus. Deve ser uma coisa gloriosa que a vinda do Senhor está perto. E aqui na frente ele escreveu, tudo repousa sobre a segunda vinda, depois da sua morte na primeira. Em sua vinda, abençoará a uns e amaldiçoará a outros. A vinda do Senhor é a única esperança. Agora, aqui o Dr. William Soto continua falando na mensagem que estamos lendo, Tempo de Estar Unânimes. Disse, nesse tempo a causa será a mesma. A causa da perseguição, do aperto da noiva, é porque a mensagem que a noiva estará pregando, uma mensagem de reclamação, uma mensagem de Deus como leão, ou mesmo o Senhor como leão, com um nome novo, como filho de Davi, essa mensagem eles não gostarão. Estará contra tudo que foi pregado através das eras, porque o tempo das eras já terminou. Então a perseguição e o aperto virá. Então, é como os discípulos foram chamados, a maneira que eles foram chamados, e também a sua doutrina, foi chamada de caminho de heresia. E Paulo dizia, conforme o caminho que chamam heresia, conforme esse caminho sirva a Deus. Essa mensagem, a revelação, a reclamação do Senhor como leão, e a mensagem que ele traz será chamado da mesma maneira, um caminho de heresia, um caminho herege. Isso é uma heresia. Não vem salvação. Agora vem dizendo que não tem salvação para mais ninguém e vem falando que aquele que estiver sujo, suje-se mais. Agora, vejam, isso mesmo é o que estão dizendo. E isso apenas está, vamos dizer, dentro. Agora, imagina quando isso começar a ter um plano internacional com o mundo de fora. Agora já estão vendo como tudo isso irá crescendo, irá aumentando, até chegar a esse aperto que foi profetizado. Mas isso é o que a Bíblia diz. Quando o tempo não é mais, então já não tem mais tempo para se limpar. O mundo já não tem mais oportunidade de limpar do seu pecado, porque já não existe mais tempo. O tempo não é mais. Quem não tem oportunidade para se limpar? O mundo. Mas a igreja noiva sim. Porque a igreja noiva tem um novo propiciatório. E isso é o que o mundo não sabe. Vamos dizer que essa era a carta na manga. Vamos dizer assim. A carta na manga que Deus tinha reservado, guardado em si, e que está sendo aberto, sendo revelado aos escolhidos de Deus, porque senão, o que o nosso irmão ele dizia, naquela ocasião que regressou, quando oramos por ele, e Deus respondeu nossa oração e teve uma ressurreição ali, veja, ele voltou, e depois, supostamente, Deus o levou na forma que os médicos tinham falado. Que os seus dias tinham terminado.
quando Deus o levou para descansar. Foi algo que não foi visto nos mensageiros, por exemplo, em João Batista e em Jesus, que morreram tragicamente. E nem no reverendo William Branham, que foi de um acidente. Vejam, a João o degolaram e Jesus foi crucificado, o irmão Branham partiu naquele acidente pelos os golpes que recebeu. E o próximo é o Apocalipse 11, a forma que morre. Ele se foi tranquilo. Agora, vocês vejam, quando ele regressou em 2017, ele disse que se ele não tivesse voltado, teríamos que passar pela tribulação. Porque naquele tempo, Deus estava revelando tudo o que seria esse ministério messiânico na terra, no meio do povo, da igreja noiva. E com a sua vinda, ali estava mostrando, representando, tipificando essa vinda do anjo forte, trazendo o título de propriedade a esse instrumento, a esse último profeta, o Benjamim dos profetas, para que assim profetizasse sobre muitos povos, nações e línguas, trazer a mensagem de juízo. Agora viram o porquê ele teve que regressar e depois se foi. Ele pediu mais tempo e Deus lhe deu esse tempo. Agora vejam aqui, continua dizendo. Aqui nessa página, vamos ver aqui na página 62 do livro de Citas, parágrafo 542, nos diz assim: agora a vinda está tão iminente, a segunda vinda de Jesus, ele está reunindo seus escolhidos. Eu creio isso. Eles virão do leste e oeste, onde estiver o corpo morto, aí se juntarão as águias. Do lado esquerdo ele escreveu: os anjos, Moisés e Elias. Oh Deus, o que é isso? Ele tem a sua igualdade verdadeira, mostrando-se a si mesmo entre eles, fora de toda denominação, trazendo junto os seus eleitos de todo tipo de igreja, de onde for, e trazendo seus filhos fora, os trazendo diretamente alinhados com a sua palavra. E do lado esquerdo desenhou uma pedra angular. O que? Agora a vinda do Senhor Jesus está tão iminente, a vinda do juízo. Ele está chamando os seus eleitos, os reunindo com igualdade consigo mesmo, com o mesmo tipo de ministério que ele teve. Ele está chamando os pentecostais eleitos fora para fazer com que a pedra da cabeceira venha dentro deles. O ministério da mesma mera classe caindo diretamente dentro neles. E do lado esquerdo desenhou uma pedra angular e as eras, chamando seus filhos em todas as denominações e em todas as vocações. O que ele fez? Ele colocou com eles um mestre verdadeiro, um profeta verdadeiro que fica com sua palavra, a Bíblia. E do lado direito ele escreveu: mestre é igual profeta, a voz. Minhas ovelhas ouvem minha voz, Jesus disse. Se aquela era a sua voz, então agora é a sua voz. Qualquer coisa contrário a essa voz não é comida de ovelhas. Elas não a seguirão. Elas não a seguirão. Ó irmão, do leste, do oeste, fora de toda denominação e fora de toda organização, eles vêm do leste e oeste se reunindo. E desenhou uma pedra angular e as eras do lado esquerdo. E dividiu todas aí. Embaixo escreveu também: leste, Palestina, primeira dispensação, a lei. Oeste, USA, segunda dispensação, a graça. E em cima escreveu: a vinda do Senhor é igual à vinda do juízo. Agora aqui o Dr. William Soto continua dizendo, na mensagem Tempo de Estar Unânime. Então, essa é uma mensagem que não gosta. Imagina, tantas pessoas perdidas. E dizer que já não tem mais oportunidade?
Então as religiões, os governos, todos os sistemas dirão: isso é uma heresia. Tirar a esperança de uma humanidade que já está quase morta. Eles dizem, já está quase morta, mas já está morta completamente. Estão mortos e não sabem. E lhes tirar a última esperança que tinha, o Cordeiro de Deus. Mas não é que estamos tirando, é porque o Senhor já saiu, já não é mais Cordeiro, já não tem mais esperança para eles. O que tem é juízo, destruição, grande tribulação. Agora vejam, aí ele, naquele ano, pregando desta forma, e depois vocês o veem mais adiante, que começaram os batismos, mesmo que diziam em algumas mensagens que ele estava no trono da intercessão, mas isso não tinha sido aberto completamente até o 2000. Daí por diante, ele começou a falar com mais clareza da posição da noiva nesse tempo, onde até 2018 estavam sendo realizados o batismo em água, Santa Ceia, lava-pés e todos esses memoriais. Agora, vejam que aqui o Espírito Santo está mostrando como seria mais adiante, como seria quando ele saísse do trono da intercessão. O mesmo que aconteceu com o irmão Branham no livro Os Selos, que ele dizia, esse está no futuro. Agora aqui continua dizendo, então o que a noiva pregará para o mundo é entrar na grande tribulação. Rejeitou a mensagem de salvação, rejeitou a Cristo como Cordeiro, e agora está como leão, e agora não tem quem permaneça em pé diante dele. Agora, quem poderá resistir à sua vinda? Agora, quem poderá resisti-la? Primeiro zombaram muito do Cordeiro. Vocês sabem que um Cordeiro bate nele e faz tudo o que quer com ele e ele fica quietinho. Mas leve em conta, tome em conta agora que é um leão, que tome em conta agora que agora é o tempo em que os Ananias e Safira estarão recebendo a sua parte. O que mentia, não minta mais. Agora vejam na página 183, parágrafo 183, da página 22 do livro de Citas. Página 22, parágrafo 183, diz assim: o Filho do Homem está sendo revelado desde o céu. Virá depois de um tempo, irmão Branham? É agora. E eu desejo não tornar isso tão pessoal nessa reunião. Espero que o seu espírito dentro de você, que é dado por Deus, possa ler o que estou falando. O Filho do Homem já veio de sua glória e está se revelando a si mesmo por uns quantos anos passados à sua igreja em sua misericórdia, lhes ensinando a sua grande presença e fazendo as mesmas coisas que ele fez quando ele esteve aqui na terra, se revelando a si mesmo, como ele fez a Abraão antes da destruição. Agora ele veio em misericórdia, se revelando a si mesmo a sua igreja. E neste parágrafo em cima, onde fala ele tem vindo da sua glória, aí ele escreveu Filho do Homem, graça e juízo. Do lado direito, em sendo revelado, quando começa esse parágrafo, ele escreve com Elias. E riram e zombaram. A próxima vez. Aí escreveu na terceira dispensação. E em cima uma pedra angular. Lá, a seguinte vez, uma pedra angular. A próxima vez que se revelar será em juízo para o mundo e para as nações que esqueceram de Deus e pecaram sua maneira de graça. O seu dia de graça, melhor dizendo. Aí ele escreveu segunda dispensação. E ali escreveu Elias e Moisés. E em cima desse parágrafo, na página 23, escreveu Apocalipse 19, do 11 ao 21. Continua dizendo, agora é o tempo que é um trono de juízo, e o juízo começa pela casa de Deus. E se o juízo começa pela casa de Deus, onde vão aparecer os ímpios e pecadores aí? Se a coisa vai ser difícil até mesmo para a noiva, e cada um tem que estar direitinho, e se não estiver direitinho, então o apóstolo Paulo disse em uma ocasião, entrega-o a Satanás, é entregue a Satanás. E no parágrafo 528 deste livro de Citas, o reverendo William Branham nos diz assim,
na página 61. Muitas vezes eu quis entrar em uma igreja, eu tenho desejado ver isso. Eu suponho, onde eu pudesse entrar pela porta de trás, porta da frente, por onde quer que fosse, olhar através de uma audiência e ver uma igreja perfeita, toda em ordem. O pecado não poderia ficar ali, não. O Espírito o tiraria para fora, vê? Ele não poderia ficar mais, como Ananias e Safira. Vocês não poderiam fazer. Não teria pecado nesse grupo. E em cima escreveu Ananias e Safira. Por quê? Porque seriam tirados fora. Agora vejam algo que ele nos disse na mensagem Almas Encarceradas, na página 42. Ele disse, um dia desses, se já não fizeram, se não fez ainda, você cruzará essa linha. Então, jamais terá o desejo de fazer o correto. Escutaram o que eu disse? Como também Safira também não tinha o desejo de fazer o correto, porque foi dada a oportunidade. Lhe foi perguntado, foi lhe dada a oportunidade. Mas ela já não tinha o desejo de fazer o correto. É um assunto, irmãos e irmãs, vocês percebem o que foi falado? Você cruzará essa linha e então jamais vai querer fazer o certo, o correto. Ela não quis fazer o correto. Teve a oportunidade lá para fazer. Você continuará ouvindo o Evangelho, certamente, mas nunca o aceitará. É porque você não pode aceitá-lo. Então o Evangelho será pregado àqueles que estão perdidos eternamente. Do lado direito ele escreveu, os perdidos, os quais nunca mais poderão ser salvos. É porque você já está nesse lugar e não sabe. Pensam que estão vivendo em prazeres, mas estão mortos mesmo estando vivos. Ananias e Safira, vejam, isso é algo que era deles, mas o que tinha que falar, eu vou vender com tanto, eu vou reter isso e fica com isso para a obra. E com isso eles queriam continuar vivendo em prazeres, continuando com o estilo de vida que tinham. Agora vocês vejam, eles já estavam mortos, mesmo que estavam vivos ali. Porque vocês vejam que quando entrou e Ananias entrou primeiro e saiu morto, ou seja, morreu e entrou vivo e saiu morto. Safira entrou viva e saiu morta. E nesse tempo final, muitos entraram vivos, mas aqui já estão representados nesses que fala aqui, que o irmão Branham fala aqui, onde diz, é porque você está nesse lugar e não sabe. Pensam que estão vivendo em prazeres, mas estão mortos mesmo estando vivos. Agora veja, escutem bem. Todos aqueles que rejeitaram a mensagem da hora, primeiro lhes foi pregado o Evangelho, antes que partissem sem misericórdia. Escreveu Apocalipse 10, do 1 ao 7. Ou seja, antes de ir, eles escutaram, eles estiveram em culto como esse e ainda estão escutando, mas já estão mortos. Diz, estando vivos, estão mortos. Vamos voltar a essa partezinha ali, onde ele disse, o irmão Branham disse, pensam que estão vivendo em prazeres, mas estão mortos mesmo estando vivos. Consequentemente, o que aconteceu lá com Ananias e Safira, neste tempo, em uma forma atualizada, a última praga foi morte espiritual. E vocês vejam que lá saíram mortos. Aqui, vejam, estavam e saíram, mas saíram mortos. Estando vivos, estão mortos. E isso é algo triste. Que diante de Deus a pessoa já esteja morta. E poderá gritar, sapatear, falar o que quiser falar. E não vai falar coisas boas, porque aí o diabo está sendo manifestado nessas pessoas. Assim que não vai falar nada bom. Agora vejam nesse outro lugar,
Na 533, dessa mesma página 61, diz assim: esse tem sido o desejo do meu coração, de ver uma igreja que esteja tão cheia de Deus que o pecado não possa morar nela em qualquer lugar. O Espírito de Deus o chama fora, o tira para fora, onde quer que esteja. Eu quero ver isso. E uma coisa que eu desejo, a grande visão do Senhor que eu sempre tenho desejado ter do Senhor. Ele me a deu a outra manhã, em torno das 10 da manhã. Aí ele escreveu a visão da capa e uma estrela de Davi, 10 AM. E isso satisfez o meu desejo. Por anos e anos, desde que eu tenho sido ministro, eu desejei ver isso e finalmente aconteceu. Pelo que estou agradecido a Deus. Eu não falei nada a respeito, mas eu tenho escrito. E sei que isso é exatamente o que eu tenho estado pedindo o tempo todo. E em cima do parágrafo 533 escreveu: Ananias e Safira é igual na capa. Viram como novamente se repete? Repete tudo. Tudo o que aconteceu na primeira vinda do Senhor. E também na página no parágrafo 546 da página 62, se uma igreja verdadeira fosse ordenada por Deus e verdadeiramente enchida com o Espírito Santo, se o pecado aparecesse na igreja, seria outro como Ananias e Safira. E do lado direito desenhou uma pedra angular e as eras. E em cima escreveu Ananias e Safira. E também na página, vamos ver aqui o parágrafo. Também na página, vamos ver aqui, o parágrafo é o 539, é da página 171. Diz: vocês sabem, breve aparecerá a hora quando, precisamente entre nós, o Espírito Santo falará claro como com Ananias e Safira. Essa hora está chegando. Somente recordem isso. Deus vai morar entre seu povo. Aí ele escreveu, em seu templo, seguido aí no final dessa frase. E do lado direito desenhou uma pedra angular e escreveu em cima. Falou através de São Pedro a Ananias e Safira. E falará pelo seu... E aí, anjo. Ou seja, porque lá foi o Espírito Santo, através de São Pedro, que falou a Ananias e Safira. E aqui falará aí fala, e falará por seu ou seja, por seu anjo. Ou seja, que nesse tempo final está falando tanto aos incrédulos, às fátuas, e também à noiva. Porque a terceira etapa fala na página 119 do parágrafo 1057, que a terceira etapa é para os perdidos, para as fátuas, e é também para a noiva. Ou seja, que a terceira etapa inclui e cobre todos os grupos. Vejam também na 11A, parágrafo 106, ali nos diz também: deixa que a igreja pentecostal se endireite e se conserte com Deus, e eu provarei a vocês que o Espírito Santo virá diretamente. Porque a igreja estará tão cheia do poder do Espírito Santo que não terá um membro cometendo um pecado. O Espírito Santo o tirará para fora, como aconteceu com Ananias e Safira. O tirará para quê? Para fora. Portanto, o Espírito Santo, nesse tempo final, veja como ele fez a separação, a segregação, e tira para fora todos os Ananias e Safira, os incrédulos à palavra, ao que Deus está realizando. E são incrédulos à segunda vinda do Senhor, e são tirados para fora. E veja que quando são tirados, isso está representado em Ananias e Safira lá, que saíram mortos. Consequentemente, aqui, saem mortos espiritualmente. Isso é correto, mas você não poderá fazer quando ainda não teve o seu treinamento. Aí em cima escreveu Ananias e Safira.
Continua dizendo aí, na mensagem que eu estou lendo, o tempo de estar unânimes. Esse é um tempo de acertar todas as contas que temos pendente. É o tempo de consertar nossas vidas diante do Senhor. É o tempo que a esposa do leão tem que estar realmente como a rainha e tem que andar como deve andar, conforme a vontade do seu rei, seu esposo. Eis aqui o esposo, saí a recebê-lo. Cada um tem que estar na sua posição correta nessa hora final. A vinda do Senhor é igual à vinda do juízo. Para mim foi um grande privilégio e uma grande bênção poder conversar com vocês esse momentinho agora de manhã. E logo nos veremos na atividade das 10 da manhã, onde estaremos vendo ali esse estudo sobre esse tema que estaremos escutando e vendo, que já está gravado, o de Pastores Vencendo o Inimigo, como pastor do rei de Israel, pregado pelo Dr. William Soto Santiago, em 2 de março de 2007. Nessa curta palestra, nós vimos a vinda do Senhor é igual à vinda do juízo. Continuem passando o dia feliz e bom proveito também, espiritual e físico também. Que Deus os abençoe e os guarde a todos.